Salve, rapaziada e moçada. Como é que vocês estão, mano? De boa? Espero que sim, velho. Pois é. Estou de volta. Na rodada passada eu não fiz comentário, até porque acabou caindo na data do impeachment. Achei que ficou meio sem clima, assim, para ficar falando de rodada. O assunto era só um. Então, bom, enfim, teve jogo, mas a décima rodada não existiu, né, para mim. E eu retomo agora na 11ª, sem problema nenhum. Vambora, vamos tocar o barco aí. Bom, o assunto político do Corinthians domina, mas a gente acabou de fazer uma live falando muito sobre isso, assim, como outras lives anteriores também falamos sobre isso, então hoje eu vou me ater apenas ao Campeonato Brasileiro, beleza? Então, sem mais delongas, a rodada começou ontem na Casa de Apostas Ponte Nova, é o estádio do Bahia, tem esse nome aí, é o nome dos Amy Rights, né? E o Bahia fez 2-1 no São Paulo com 2 gols de William José, lei do ex. Para quem não sabe, William José no passado jogou no São Paulo e acabou fazendo os 2 gols do Bahia, um gol de cabeça, um gol de pênalti, e o gol do São Paulo também foi de pênalti, batido pelo Luciano. Um pênalti para mim foi meio claro, assim, mas é o Daronco, né? Ele quis ir pro VAR, foi e acabou marcando o pênalti, acho que ele precisava ter ido pro VAR. Bom, continuando no sábado, às 21 horas, em São Januário, Vasco 0, Red Bull Bragantino 2. O Bragantino abriu o placar, deixou pegar só o nome de quem fez o primeiro gol, que eu esqueci, para falar a verdade. Guilherme Lopes, o lateral esquerdo, fez o primeiro gol do Bragantino, e o Isidro Pita fez o segundo, e aliás, um belíssimo gol do Pita, uma jogada que tem pela direita, uma bola, uma cavadinha, ele mata no peito, enche o pé, estufa a rede, puta golaço do Isidro Pita, que é muito bom centroavante, esse paraguai, que o Corinthians poderia ter olhado, né? Ficou no Juventude, depois foi pro Cuiabá e não olhou, acabou indo pro Bragantino e, para sorte dele, ele tá lá no Bragantino fazendo uma boa campanha. Né, para sorte dele, porque ele poderia estar na bagunça que está o Corinthians. Né? E por falar em boa campanha, quem surpreendentemente faz boa campanha é o Mirassol, que venceu no domingo pela manhã o Sport lá no seu estádio, né, Zé Maria de Campos Maia, aqui no interior de São Paulo. Gol do Reinaldo, ele mesmo, King Naldo, fazendo Mirassol 1, Sport 0. O Reinaldo chega a 6 gols, deve ter sido tudo de pênalti os gols dele, e o Mirassol ocupa, olha só que beleza, em a 7ª colocação, com 17 pontos. Se por acaso terminasse hoje, ele estaria na Sul-Americana, mas imagina o Mirassol numa competição sul-americana, que beleza, hein? Os caras, porra, entram no campeonato para não cair, de repente ainda consegue beliscar uma vaga numa Sula. Mas como a gente sabe que o Campeonato Brasileiro sempre acaba abrindo outras vagas, aí o G6 vira G7, o G15, o Mirassol poderia numa dessa até abraçar uma pré-Libertadores aí. Olha que coisa de maluco, hein? Belíssima campanha do Mirassol. E o Sport na contramão da história, em 11 jogos não ganhou nenhum jogo, 3 empates, 8 derrotas, 5 gols a favor, 18 contra. É o pior time do campeonato, mas assim, com larga margem, entendeu? E caminha aí a passos largos para voltar para a Série B. Bom, falando em voltar para a Série B, né? Que beleza. Santos 0, Botafogo 1. E esse jogo é a marca de Menino Ney. Sim, ele, claro, o Menino Ney foi maravilhoso nesse jogo. Ele até estava jogando bem, fazendo umas jogadas aqui, tentou, fez uma fila, fez uma firula, estreou camisa azul em homenagem a ele, o Cambau A4. Né? Eu tenho boas lembranças da camisa azul do Santos, lá de 2012, daquela semifinal do Pacaembu, que o Danilo acabou fazendo um gol de empate e depois o resto é história, né? Pois bem, o Santos estreou a camisa, que tem até uma coroa em cima do símbolo, assim, do príncipe. Meu Deus do céu, Pelé deve estar se revirando no túmulo maravilhoso. Santos 0, Botafogo 1, né? Não bastasse a lambança de ter dado uma bica fora do lance no Jair, né? Zagueiro do Botafogo tomado amarelo. No segundo tempo, o Neymarzão meteu a mão na bola lá, Maradona, com VAR, o caramba 4. Ele achou que aquilo ia passar batido como, mano? Pelo amor de Deus. E claro que ele foi expulso, né? Óbvio que ele foi expulso, né? O menino Ney fazendo molecagem, né? De acordo com a idade mental dele, né? Aquele lance lá. Ficou bom pro Botafogo. Aí o Arthur pegou uma bola lá na direita, dominou, limpou a jogada para dentro, que ele é canhoto, né? Meteu a bola na área, que passou por todo mundo e morreu no fundo da rede. Santos na zona do rebaixamento, também louco para voltar para a Série B 0. Botafogo 1, placar final da partida. Outro que também me parece bem caminhado assim para a Série B, porque é um time bem fraquinho, é o Juventude. O goleiro Marcão do Juventude resolveu cotovelar o Kahneman. Eu também cotovelaria o Kahneman em qualquer hora,
mas porra, dentro da área, não, né, goleirão? O juizão foi pro VAR, marcou pênalti na cobrança dele, o Bright White fez 1-0 pro Grêmio. Aí o Juventude teve um pênalti, só que tinha um jogador do Juventude impedido, então o pênalti foi anulado. Desgraça pouco é bobagem, jogada de ataque seguinte do Grêmio, a bola sobrou para o Kike Oliveira, que bateu forte, fazendo 2-0 para o Grêmio, e assim liquidando a fatura lá no Alfredo Jaconi. Fatura liquidada, quem fez foi o Flamengo, muito bem feito no Maracanã. E só pode bolaço no jogo do Flamengo, né? Impressionante como Corinthians e Flamengo proporcionalmente são muito iguais, assim, né? Questão de torcida, o Flamengo tem lá a diferença dele e tal. São dois clubes de muita torcida, de massa, mas um tá lá e o Corinthians, bom, deixa pra lá. O Léo Ortiz fez uma jogada de meia, rolou pro Arrascaeta, que abriu o placar, 1-0 Flamengo. No segundo tempo, o segundo gol foi do... Puta, foi tanto gol que eu até esqueci a ordem aqui do gol agora, mas o segundo gol do Flamengo, deixa eu só pegar aqui, foi do Everton Araújo, do volante, batendo de fora da área, no cantinho do João Ricardo, 2-0, Luiz Araújo de canhotinha, 3-0, o Michael fez, para mim, o gol mais bonito do jogo, pegando de primeiro um cruzamento do Varela, 4-0, belíssimo gol do Michael, que dizem que quer sair do Flamengo. E o quinto gol, também muito bonito, o Pedro rouba a bola do Zé Wellison no meio campo, passa de letra para o Luiz Araújo, né, que domina, vai invadindo a área, o zagueiro do Fortaleza vai marcando o Wi-Fi e ele bate no cantinho, fazendo então 5-0 para o novo líder do Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo. E o Vojvoda, cara, caramba, velho, que bagulho louco, né, que virada de chave deu o Fortaleza, que tá na zona do rebaixamento, né, o 17º hoje, com 10 pontos, né? 10 pontos, o Vitória que empatou com o Corinthians estava na zona, mas esse saldo negativo do Fortaleza fez com que o Vitória saísse da zona do rebaixamento sem precisar fazer muita força. Até porque o nosso Corinthians, que é o próximo jogo da rodada, não ajudou nem um pouco, né? Fez uma partida horrorosa, o Thales Magno, que não é jogador de futebol, acertou uma bola na trave, o Garro até tentou salvar no estilo herói da madrugada, mas acabou não conseguindo. O Memphis Depay, mais uma vez, mais andou do que qualquer outra coisa. O Hugo Souza ainda fez uma defesa numa finalização do Kaiser e o jogo ficou mesmo 0-0, com direito à discussão de Mateuzinho com o torcedor, com direito a uma porrada de outras coisas que nem vale a pena ficar falando muito, tá? Tá feio, velho. Tá feia a situação. Dentro do campo, fora do campo, uma coisa não ajuda a outra, enfim, tá difícil para nós. Ceará 0, Atlético Mineiro 1, jogo no Castelão, e o gol foi do Rony, mano. Ele mesmo, o Rony, batendo de muito longe. Assim, acho que nem o goleiro acreditava que o Rony poderia chutar de tão longe, e eis que ele finalizou de longe e acabou fazendo um belíssimo gol. E, aliás, Corinthians, reze para o Ceará comprar logo o Pedro Raul, porque a máscara tá caindo. Cruzeiro 2, Palmeiras 1 no Mineirão, e o Cruzeiro foi muito rápido, 1-1. O primeiro gol foi com 1 minuto, o segundo gol foi com 3 minutos, os dois do Caio Jorge. Deixou o Palmeiras meio atordoado ali, sem saber o que fazer. No segundo tempo, o Alan, que é garoto da base do Palmeiras, ainda diminuiu o placar para 2-1, mas não deu para porcada e o Cruzeiro ganhou e passou o Palmeiras na classificação. Aliás, o Cruzeiro é o vice-líder, mano. O Cruzeiro tem 23 pontos ganhos, tá 1 ponto do Flamengo apenas. O Palmeiras agora é quarto com 22, tá? Esses times já estão com cabeça no Mundial, né? Flamengo não, né? É o líder do campeonato, mas o Palmeiras, bom, enfim. Mundial que não nos pertence, esse ano a gente não vai disputar o Mundial e por demérito nosso, né? Inter 0, Fluminense 2 para fechar a rodada. Kevin Serna, o peruano, abriu o placar no primeiro tempo e no segundo tempo Paulo Baia, não confundir com Paulo Baier, bateu de fora da área, a bola ainda desviou no Vitão. Grande porcaria, Vitão. Que porcaria, Vitão. Eu não esqueço disso. E o goleirão Antony ainda colaborou grandemente para que o Paulo Baia fizesse esse gol, e o Fluminense então sai do Beira-Rio com 2-0, deixando o Baldasso com a cabeça muito quente. A classificação do campeonato: Flamengo 24, Cruzeiro 23, Red Bull Bragantino 23, Palmeiras 22, Fluminense 20 e Bahia 18. Esses 6 então fechariam a zona da Libertadores 2026. Mirassol e Atlético Mineiro 17, Botafogo, Ceará e Corinthians e Grêmio com 15. Esses fechariam a zona da Sul-Americana do ano que vem. São Paulo 12, Internacional 11, péssima campanha do Inter, péssima campanha do São Paulo também. O Vasco da Gama 10, Vitória 10, Fortaleza na zona do rebaixamento 10, Santos 8, Juventude 8 e também o Sport com 3 pontos. Fecham a classificação do Brasileiro, certo? A próxima rodada vai demorar um pouquinho, mano. Só semana que vem, dia 12, mano. Semana que vem não. Semana que vem, tá certo. Dia dos Namorados, olha só.
Red Bull Bragantino e Bahia, Vitória e Cruzeiro no Barradão, Fortaleza e Santos no Castelão, e se o Neymar não renovar, esse de hoje foi o último jogo dele, e que despedida melancólica. Grêmio e Corinthians jogam na Arena do Grêmio, Morumbi tem São Paulo e Vasco, tem também Atlético Mineiro e Internacional, Fluminense, Ceará, Botafogo e Mirassol. Aliás, ó, esses 4 jogos não tem data, tá? Por conta da parada do Mundial. Então, os jogos que vão ficar sem data vão ficar para outro momento. Fluminense, Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude, Sport e Flamengo. Tá? Então, esses 4 jogos aí ficam sem data, esperando aí o que vai acontecer com esses times no Mundial e o que a CBF vai fazer com eles também. Belezuca? Então é isso, rapaziada. Estou fechando o vídeo. Chegou aqui, deixa um like, se inscreva no canal, compartilha, aciona o sininho para receber as notificações. A gente volta numa próxima. Tem muita live e sem esse período sem jogo, aí vocês sabem como é que funciona, mano. Muita política de Corinthians pela frente, porque o pau vai torar e isso aí a gente já sabe, né? É isso, galera. Um abraço a todos. Tamo junto. Vai, Corinthians. E é nóis. Um abraço.